Hoje, dia, hoje é dia 21 de março. Vou começar o processo do Cabeça de Queijo. É o primeiro espetáculo do Nietzsche. Então a gente vai fazer agora o Cabeça de Queijo, que é um conto que eu escrevi em 2010 e revi ele em 2012. E já já eu conto a história dele para vocês. O lance que nós vamos fazer esse espetáculo independente, sem a ajuda de nenhum edital, nada. A gente quer contar mais para frente com a ajuda do público e dos parceiros para fazer essa peça ser estruturada. Eu vou começar o ensaio hoje. A nossa primeira ideia, começando do fim, é estrear 1º de junho. Aí em maio a gente começa a fazer os ensaios mais intensos, mapeando a cidade. Abril a gente filmar os conteúdos e agora no finalzinho desse mês tenho quatro ensaios, né, às terças e quintas até terminar o mês. Então o que a gente quer fazer agora é botar ela no corpo. E o que eu vou fazer hoje é o primeiro experimento sobre as caminhadas. Então eu vou sair agora, vou mapear os queijos na cidade. A gente tem ideia mais ou menos como vai ser a peça. Na quinta-feira eu falo sobre mais ou menos o que a gente tem pensado da peça, para vocês irem acompanhando. Depois eu vou disponibilizar o conto para vocês lerem. E hoje eu vou sair, vou mapear os queijos, porque pro Bandeira, a coisa mais importante na vida dele é o queijo. E para mim, Fred, a coisa mais importante é o teatro. Então eu vou mapear todos os teatros que tem aqui em volta de mim, ou seja, todos os queijos. E aí a partir disso eu vou fazer um percurso evitando esses queijos, e a partir dessa evitação de queijo eu vou começar a fazer as caminhadas. E eu não sei como é que vai ser, eu não sei se vai surgir o tal do jaleco vermelho, se vão surgir as outras mulheres. Eu vou fazer essas caminhadas, e nessas caminhadas, quando eu quebrar o elo dessas caminhadas, que eu não sei como eu vou quebrar esse elo, como é que vai ser quebrado esse elo, não sei onde eu vou parar caminhando com essas pessoas, eu vou taguear o lugar. Então, da mesma forma que eu vou taguear os teatros com esse cartaz que você está vendo aqui atrás, do Compartilhe Teatro, que é uma campanha que a gente está fazendo para unificar os teatros, começando pelo hashtag. Eu vou colocar um outro cartaz, que é um cartaz sobre Stalker. Uma lei que surgiu sobre essa coação de estar sendo seguido, e essa sensação invasiva, e essa, mais do que sensação, essa situação invasiva que muitas vezes as mulheres passam, e etc. Só um breve comentário. No primeiro momento a gente conversou, eu e a Camila, de que essa peça seria sobre a violência contra as mulheres, porque o que acontece com a prostituta é uma violência muito grande que leva ele a refletir o que ele está fazendo. E aí, refletindo melhor sobre o conto, e hoje a gente começa para também medir, né, começar a aproximar aquilo que é o ideal e aquilo que está no corpo, a gente acha que na verdade é uma peça que mostra o possível nascimento de um psicopata. De um cara que mata mulheres, de um homem que abusa de mulheres. Enfim, o Bandeira não chega a virar isso, mas o percurso dele e aonde ele vai parar é a crise que ele entra. De caralho, desculpa o palavrão, mas puta que pariu, poderia ter sido eu, essa figura aí enfim, que faz isso. Mas tudo isso tá ligado ao queijo. Então, hoje eu vou viver o primeiro experimento de mapear e fazer umas caminhadas. Merda. Agora um exercício rápido, porque eu vou fazer esse exercício e vou sair pra rua. Vou tentar contar a história do Cabeça de Queijo bem rapidamente, que é um exercício. Cabeça de Queijo é um conto que eu escrevi, que conta a história do Bandeira Parmesão. É o nome dele de verdade. Ele é apaixonado por queijo. Esse nome ele não colocou depois. Parmesão é da família dele. Mas ele é apaixonado por queijo, ele é louco por queijo, ele é fissurado por queijo, ele tem tatuagem de queijo, tudo ele come com queijo, ele gosta de queijo de todas as cores, amarelo, laranja, azul, fedido, cheiroso,
mole, duro, líquido, ralado, fatiado. Ele gosta de queijo de todos os tipos. E esse conto começa com ele escrevendo, ele tá narrando, que ele tá falando que ele tá preso dentro da casa dele, que ele não consegue sair há três dias, porque ele tá com um problema e que ele não consegue pôr pra fora, então ele vai escrever essa coisa pra ver se ele consegue dar vazão. E aí ele se apresenta, diz que ele é fascinado por queijo e tal, diz que ele trabalhava num mercadinho, ele se apresenta, né? Então ele trabalhava num mercadinho, depois esse mercadinho foi vendido por uma grande empresa, tipo Dia, essas coisas assim, um Extra, tal, vende. E aí ele vai, em vez dele ser demitido, ele vai trabalhar na nos estoques, tal. E aí ele vai trabalhar com uma figura que chama Dito, que dirige essas empilhadeiras. E uma dessas vezes o Dito dirigindo a empilhadeira acaba atropelando o Bandeira. E ele até fala que quando ele vê aquele monstro com os olhos acesos vindo pra cima dele, e quando ele olha pra barriga dele, e ele olha o ferro dentro dele, ele sente o gosto de sangue na boca, de ferro, ele fala: nossa, eu nunca vou poder dizer pras pessoas que a vida não passa diante dos olhos quando a gente vai morrer e tal. E aí ele dorme. Quando ele acorda no hospital. O médico diz pra ele que ele passou por uma cirurgia, que ele teve que tirar uma boa parte do intestino dele, que a partir de então ele vai ter que diminuir a lactose, vai ter mais tolerância à lactose. Ele, até quando o médico fala isso, ele não entende direito, mas ele fala: ó, sua comida, você vai ter que restringir sua comida, você não pode mais comer leite, você não pode tomar leite, não pode comer isso, não pode comer queijo. E aí quando fala queijo, ele entra numa loucura muito grande. Ah, não posso mais comer queijo, não posso mais comer queijo. E aí sim ele vê a vida passando diante dos olhos. Tudo bem, ele sai do hospital, é obrigado a parar de comer queijo, ele não pode voltar para o trabalho porque ele está de licença, está recebendo por essa licença, e ele tem que fazer alguns exercícios. E aí ele começa a caminhar, começa a andar pela cidade. E nessas andanças, ele começa a perceber que todo o caminho dele, tudo da vida dele é pautado por queijo. E ele não pode nem olhar queijo, que ele tem vontade de comer queijo. Ele até uma vez tentou comer, ele passa meio mal, enfim. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa, nessas caminhadas diárias, ele começa a evitar os caminhos que tem queijo. Nessas evitadas de caminhos que tem queijo, ele começa a fazer caminhos enormes para chegar, sei lá, vai comprar um pão, vai fazer alguma coisa, ele começa a dar voltas enormes na cidade. E ele diz que ele começa a conhecer lugares que ele não conheceria se não fosse essa impossibilidade dele comer queijo. E aí ele começa, depois de um tempo, ele começa a achar o caminho chato, as ruas chatas, ele começa a achar tudo tedioso. E aí ele percebe que o que é interessante no percurso, na rua, são as pessoas. Que as pessoas que fazem o mesmo caminho ser diferente. Então uma rua que ele repete lá 3 vezes, que é tudo igual, ela não é igual porque as pessoas fazem ser diferentes. Isso acontece quando um dia ele está fazendo uma caminhada, um dia cinza, e ele chama a atenção dele uma mulher de costas com um vestido completamente vermelho, e ele se sente atraído por aquela cor saturada, porque até então ele estava achando tudo chato, tudo pardo, tudo opaco, tudo cinza, né, tudo assim, esses muros do Dória, ele acha a cidade toda cinza, tal, ele vê que não tem mais colorido, tal, e quando ele vê essa mulher, ele, saturou, e aí ele começa a refletir sobre isso. Nossa, que as pessoas que são interessantes, as pessoas que fazem o caminho e tal. Quando ele volta pra si, ele perdeu essa mulher de vista. E aí ele começa a perceber que as pessoas que são interessantes, então ele começa a caminhar atrás de pessoas, principalmente mulheres, na verdade só mulheres, e nessas caminhadas ele vai desenvolvendo o que é isso. Ele começa a entrar num complexo que isso ou é uma doença ou é um esporte, que ele não é um predador, enfim, ele começa a entrar numa reflexão para se justificar porque que ele fica andando atrás das pessoas, andando atrás das mulheres, que é para viver a vida daquelas pessoas, se sentir numa outra vida, seguir um percurso que ele não seguiria, e por aí vai. E aí são milhares de justificativas, até um momento em que ele segue uma prostituta, e essa prostituta acaba levando ele para um acontecimento trágico, que é o que leva ele a escrever essa história. Eu não vou narrar agora esse final,
Mas essa é mais ou menos a história do Cabeça de Queijo. Faltam vários detalhes, várias mulheres que ele persegue, várias coisas, mas basicamente é isso. Acabei de chegar do primeiro dia, e eu quero só fazer um registro como uma coisa que eu faço sempre, que é... Eu gosto de sempre, quando termina a peça, de lembrar tudo que aconteceu na peça, de como os parceiros reagiram, de como a plateia reagiu, e não tentando guardar o que deu certo, mas a sensação, né? Do que aconteceu, de como o parceiro reagiu, para da próxima vez eu ativar aquele lugar e não repetir o que eu fiz. Vamos lá, eu sei que andar foi muito cansativo. Mapear os queijos, que mapear os queijos foi taguear os teatros. E foi engraçado que tagueando os teatros, teve uma hora que eu cruzei com uma atriz, que é a Nashi, e aí eu desviei, vi ela ainda, até queria falar com ela foi sentido oficina, eu fui pro Sérgio Cardoso, e depois eu acabei encontrando com ela de novo. Rolou assim, o sentido do queijo, né, de eu passar pelos pontos, né. Agora uma coisa muito engraçada que eu vi que a minha vida é pautada pelos teatros, e principalmente aqui no Bexiga, que é um lugar que eu vi há muitos, muitos, muitos anos. Como eu sei me locomover nesse lugar, e eu passei por vários lugares. Eu passei pelo Sérgio Cardoso, eu comecei no Teatro do Incêndio, Sérgio Cardoso, Teatro Oficina. Uma coisa engraçada, eu passei pelo TBC, e o TBC tá fechado, tá aquele lixo, né, como são os teatros, né, públicos. E eu fiquei em dúvida, será que eu colo aqui um tag? Então eu fiquei em crise. Aí eu pensei que como queijo é um lugar que tá funcionando, um lugar que dá pra ir comer queijo. Então não daria pra taguear o TBC. Mas seria engraçado um queijo estragado. Enfim. Depois eu colei no Redemoinho, tagueei o Redemoinho e o Capobianco. Depois eu tive vontade de taguear o Municipal. Mas eu chegando lá eu percebi que todos os lambilambes pequenininhos, stickers, coisas, tudo descolados, eram bem poucos que estavam assim pela metade e cheio de policial, assim, de cavalaria, de tudo, de CT, e aí eu não tive as pachorras de fazer aqueles 30 segundos pra passar a cola e falei, não tô afim. E aí automaticamente, aí eu ia pra Praça Roosevelt, mas nesse meio caminho eu já comecei a fazer umas caminhadas, né, e algumas coisas pontuais. É muito cansativo. Realmente, pelo menos até agora, eu acho que eu vejo mesmo como um esporte. Porque chega uma hora que cansa e pronto. Não tem o que fazer. Não sei se por caminhar no centro, as caminhadas foram curtas, porque as pessoas, né, as perseguidas, né, elas entravam em prédios, entravam logo ali pelo centro. Então, foi engraçado que eu acabei ficando meio numa zona, assim, ali pela Galeria do Rock, Paissandu, e escolhendo aleatoriamente as caminhadas, não aleatoriamente, mas enfim, escolhendo e encontrando as caminhadas, eu acabei ficando por aquela região. E outra coisa, quando a caminhada termina, não dá pra saber pra onde ir. Isso é uma outra coisa, não sei. Vou pra onde? Vou sentido a minha casa? Vou sentido ao queijo ou não posso ir? Então eu ainda não descobri esse estado de espera. Como é que se espera até a próxima caminhada? Isso é uma coisa que eu preciso descobrir. Teve uma hora que uma pessoa que eu tava caminhando parece que me olhou, mas não mudou a atitude. Acho que é só por enquanto. Tem mais coisas, tem um monte de detalhes, mas no geral eu queria, acho que, registrar isso. Tem uma coisa da caminhada também, que quando você... Por exemplo, tem uma hora que eu fiz uma caminhada muito longa, assim, longa. E eu tava caminhando com aquela pessoa, mas eu tava com aquela pessoa, mas a cidade tava interessante. Aí às vezes eu dava uma viajada, quando eu vi eu tava lá com aquela pessoa. Teve umas 2 ou 3 que nessa viajada eu me perdi delas. Então isso me fez sacar que
Não dá pra o tempo todo você ficar só caminhando com a pessoa, porque você fica meio vidrado e não aproveita a rua. Então acho que ele também caminha com alguém pra descobrir a rua. Mas. Ah, e as músicas que eu tava ouvindo, a maioria que falava de saudade, de amor, já tava ouvindo Tim Maia, Legião Urbana, Kevin Johansen. Então tinha muitos que pareciam que a música era sobre o queijo, que o amor era o queijo, que a saudade era do queijo. Me dava uma viajada, assim, deu uma viajada. Acho que realmente na peça tem realmente essa. Tem uma trilha. E é uma trilha super popular, porque a rua também, as pessoas ouvem muita música, tem muita música nos bares. Eu acho que a trilha tem que partir daí, assim, desses lugares. A trilha que as pessoas entendem rapidamente, assim, não uma trilha conceitual, uma coisa mais da rua mesmo. E é isso. Ah, e só pra lembrar, caso você se encontre aqui nas caminhadas do Cabeça de Queijo, você se identifique, gostando ou não gostando, pode escrever pra mim, que aí eu tiro, eu deixo, e aí a gente combina no final do projeto o brinde. Merda.